Senhor, Monsieur Afada e Beck Davro Gessiget Gruda Pitulurus Pere Odobus Fossiget Gruda Betus Apigos Unfark Betu Gruda Betus Apigruda Betu Gruda Betu Gruda Betus Apigruda Betu Gruda 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 Beto 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 Gruda. Siriguejo pode ser um personagem de desenho animado adorado, mas sua obsessão por dinheiro na verdade nos mostra algo muito pior do que apenas ser ganancioso. Ele está ensinando às crianças que ser um completo idiota é aceitável se você for rico. Sua busca constante por riqueza prejudica todos ao seu redor. Ele paga uma miséria aos seus trabalhadores e literalmente envenena os clientes para lucrar. Antes de começarmos, certifique-se de que está inscrito. Senhor Limutoma Fumoto Otumerimente uma estação especi. Se pensarmos bem, o Sr. Siriguejo tem uma relação assustadora com dinheiro que é, honestamente, perturbadora. A primeira vez que o vemos em Help Wanted, ele está literalmente cheirando dinheiro na janela de pedidos como se estivesse completamente viciado nisso. A maioria das pessoas normais lida com dinheiro para comprar o que precisa, mas o Sr. Siriguejo age como se dinheiro fosse a única coisa que importasse para ele. Esta cena de cheirar dinheiro nos mostra que esse cara tem sérios problemas. Enquanto o restaurante dele está caindo aos pedaços e os clientes esperam, ele está muito ocupado obcecado com o dinheiro para realmente gerir o negócio. Esta cena nos mostra que dinheiro é sua principal fonte de felicidade. Isso estabelece tudo mais que vemos sobre o personagem dele. Quando Bob Esponja se candidata a um emprego, seu Siriguejo faz uma escolha que parece inofensiva, mas na verdade é bem doentia. Ele manda o Bob Esponja procurar uma espátula hidrodinâmica que não existe. Sr. Lemite uma estação especi. Siriguejo sabe que este item é impossível de encontrar, mas ele manda o jovem e ansioso Bob Esponja ir embora de qualquer maneira. Ele está basicamente enganando um garoto para não contratá-lo. O que piora isso é como o Sr. Siriguejo e Lula Molusco reagem depois que Bob Esponja sai. Eles riem juntos da sua artimanha, apreciando o facto de terem enganado alguém que só quer um emprego. Isso é gostar de destruir os sonhos de alguém sem motivo. Sr. Siriguejo não se importa com quem ele esmaga, contanto que saia mais rico. Mas o Bob Esponja surpreende a todos ao realmente encontrar a espátula impossível. Isso choca o Sr. Siriguejo e Lula Molusco. Eles nunca esperaram ser pegos na mentira. Então o restaurante é inundado por anchovas famintas, e o Sr. Seu Siriguejo perde completamente a cabeça. Ele grita que está sobrecarregado e até chora pela mãe como um bebê. É aqui que o Sr. Siriguejo mostra sua verdadeira natureza. Assim que o SpongeBob salva o dia e ganha dinheiro, a atitude dele muda completamente. O mesmo funcionário de quem ele tentou se livrar de repente se torna valioso. Sr. Siriguejo recebe Bob Esponja calorosamente e elogia suas habilidades culinárias. Mas logo depois disso ele imediatamente vai contar seus lucros em vez de passar tempo com seu novo membro da equipe. Este padrão revela algo preocupante sobre o Sr. Siriguejo para Sr. Siriguejo. O valor de uma pessoa começa e termina com o seu balanço financeiro. Bob Esponja passou de indesejado a bem-vindo só porque ele gerou dinheiro. A acompanhante mostra como essa mentalidade inicial do dinheiro afeta o senhor, a vida familiar dos Krabs. Quando o acompanhante de Pearl para o baile a dispensa, ela chora tanto que suas lágrimas inundam o restaurante e afugentam os clientes. Em vez de focar em confortar a filha, o Sr. Siriguejo imediatamente começa a pensar no problema de negócios. O desgosto da filha se torna uma crise financeira que ele precisa resolver. A forma como o Sr. Siriguejo lida com a situação da Pérola mostra-nos o que ele realmente pensa. Ele não pergunta o que faria Pearl feliz. Ele não tenta entender os sentimentos dela. Em vez disso, ele apenas escolhe o que é mais fácil para ele. Primeiro ele, depois o Lula Molusco, depois clientes aleatórios, depois o Bob Esponja. Ele está basicamente procurando a babá mais barata, sem se importar com o que Pearl realmente precisa como sua própria filha. A forma como o Sr. Caranguejo enganar o Bob Esponja para levar a Pérola ao baile é bem sorrateiro. Ele faz parecer uma grande honra. Conto com você para tornar esta noite muito especial para uma garota muito especial, ele diz. Isso funciona porque o Bob Esponja quer se sentir importante. Mas na verdade, o Sr. Siriguejo está apenas a obter mão de obra gratuita, fazendo o SpongeBob pensar que está a fazer algo especial. A questão com o seu Siriguejo, ele descobriu como ser egoísta parecendo um mocinho. Os sentimentos de Pearl são um fardo para ele, algo que ele gerencia. Ele gosta do trabalho duro do Bob Esponja, mas usa essa lealdade para conseguir o que quer de graça.
Isso torna muito mais perigoso do que alguém que é abertamente ganancioso. O final do baile mostra exatamente o que há de errado com o Sr. Siriguejo pensando. Quando Pearl e SpongeBob voltam depois de serem expulsos da dança, ele pergunta se eles estão bem? Não. Ele aparece com um ancinho, gritando sobre proteger sua preciosa florzinha, que na verdade é apenas uma planta em seu quintal, não sua filha. Esta cena é, na verdade, bem perturbadora. Sr. Siriguejo se importa mais com uma flor do que com os sentimentos de sua filha. Após uma noite terrível, o cérebro dele automaticamente se volta para proteger suas coisas, ignorando completamente as necessidades emocionais do filho. A coisa do Bob Esponja falso torna tudo ainda pior. Sorri Rominho vejo Padilha. Macometo dossums pesta da lago matimamiro conava quando menco e podossum remeto dossums pesta bossums remeto dossums pesta bossums remeto dossum remeto dossums pesta bossum remeto dossums pesta bossum remeto dossum remeto dossum remeto dossum remeto dossum remeto dossums pesta bossum remeto dossums pesta bossum remeto dossum 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 remeto. Siriguejo passa um tempo dando bons conselhos ao que ele pensa ser seu funcionário. Mas quando o Bob Esponja de verdade aparece, ele se sente estranho ao falar com um boneco? De modo nenhum. Ele imediatamente coloca o verdadeiro para trabalhar. Ele não se importa muito em se conectar com as pessoas. Ele só quer que as coisas sejam feitas. Senhor, o jeito de falar do Sr. Siriguejo revela seus verdadeiros pensamentos. Ele o chama de garoto e rapaz, mantendo-o à distância mesmo quando é amigável. Ele fala em contar o saque e chama os clientes de marujos, como se tudo fosse tesouro esperando para ser agarrado. Suas palavras mostram alguém que vê cada pessoa como um potencial negócio. Sr. Siriguejo dominou a arte de fazer o egoísmo parecer bondade. Bob Esponja trabalha mais porque pensa que o chefe realmente gosta dele. Pearl aceita soluções ruins porque ela pensa que seu pai se importa com a felicidade dela. Eles não estão totalmente errados. Senhor emendo da minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especial. Sr. Siriguejo se importa, mas até a bondade dele é transacional. Nunca é só gentileza. Sr. Siriguejo construiu um sistema onde sua ganância vence quase sempre. Ele pode ser amável e inteligente quando precisa, mas quanto mais inteligente ele é, mais perigoso se torna, pois sabe como tornar a decência lucrativa. Isso o torna pior do que vilões óbvios, pois ele engana as pessoas, fazendo-as pensar que está do lado delas. O que é realmente problemático é como o Sr. Siriguejo nem parece um vilão. Ele não é um vilão caricato. Ele é o chefe amigável que te chama de garoto e age como se estivesse te fazendo favores. Mas cada escolha que ele faz prioriza o dinheiro, mesmo quando isso prejudica as pessoas que mais confiam nele. É assim basicamente que manipuladores reais agem. As piores pessoas não são aquelas que são obviamente rudes com você. São eles que te fazem sentir bem consigo mesmo enquanto te enganam. Senhor Miwedanali o modecimento disso no Isuminho leito dosos uma lopes folhas é caídas adapta com meus amigos. Isanetulano biquierato com meus averumi. E uma naigoro chivolta tiro tubora chivolta nero chulada. E virrobiro arudis amachefika. E uma naigoro chivolta nero chulada. E virrobiro arudis anego meus amachefika. E volta tiro tubora chivolta nero chulada. E virrobiro arudis anego meus amachefika. E volta tiro tubora chivolta nero chulada. E virrobiro arudis anego meus amachefika faruradicinho. Siriguejo ficou muito bom nesse truque, e é isso que o torna um exemplo tão perfeito de como pessoas gananciosas realmente agem na vida real. Antes de continuarmos com este vídeo, não se esqueça de se inscrever. Agora voltemos ao Sr. Siriguejo. O que acontece quando alguém fica tão obcecado por dinheiro que fará qualquer coisa para obtê-lo? Siriguejo nos mostra que a ganância é um vício psicológico que se intensifica, tornando as pessoas mais perigosas e desesperadas a cada plano que tentam. O que começa como uma simples ganância por dinheiro se transforma em uma guerra psicológica total contra todos ao seu redor. Tudo começa em ambientes como a Lagoa Gu, onde todos competem para provar que são melhores que os outros. Imagine aquelas cenas de praia onde as pessoas exibem músculos, levantam pesos e fazem acrobacias loucas só para chamar a atenção. Se você não consegue acompanhar, você vira motivo de chacota ou é completamente ignorado. Esse tipo de atmosfera competitiva é onde a ganância realmente decola, pois o dinheiro se torna a maneira mais fácil de provar que você está vencendo. Quando todos à sua volta lutam por status, o dinheiro torna-se o placar mais claro. Não se discute com cifras. Ou você tem dinheiro ou não tem.
E todos podem ver em qual categoria você se encaixa. Neste mundo onde as pessoas farão quase tudo por aprovação, o Sr. Siriguejo apenas mede seu valor em dólares em vez de aplausos. Mas por um lixo do Sr. Siriguejo. Senhor, não me pinto com beito pela voranhu sabos. E reirasei com meus amigos pacauados parais. O meus amigos pacauados parais. O núpilo som no Chumaik Samario Estação Especi. Seu Siriguejo levou essa competição muito mais longe do que pessoas normais levariam. Ele está literalmente remexendo no lixo procurando coisas que possa vender, o que deveria ser um enorme sinal de alerta sobre as prioridades dele. A cena da venda de garagem mostra como sua ganância evoluiu de um simples desejo por dinheiro para manipulação estratégica. Ele está criando histórias de fundo elaboradas, olhando os clientes nos olhos e contando-lhes histórias completamente inventadas sobre antigos proprietários sofisticados. Isto não é uma mentira aleatória. Sr. Siriguejo desenvolveu um sistema. Ele estuda as fraquezas das pessoas e elabora truques psicológicos específicos, projetados para fazê-las se sentirem especiais. Quando ele diz ao Bob Esponja, você nasceu para usar este chapéu e você é o número 1. Estes não são elogios casuais. Suas manipulações emocionais cuidadosamente escolhidas, projetadas para fazer o Bob Esponja sentir que comprar esse lixo de alguma forma completará sua identidade. A parte realmente doentia é como o Sr. Siriguejo aprendeu a usar a confiança das pessoas como arma contra elas. Bob Esponja não tem motivos para suspeitar que seu chefe mentiria para ele, então ele acredita em cada palavra. Sr. lembra da minha infância quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especi. Siriguejo explora essa fé completa, sugerindo ao Bob Esponja lixo de papel com dinheiro que ele nem sequer ganhou, essencialmente forçando seu funcionário a se endividar por lixo que ele tirou da lata de lixo de outra pessoa. Mas a verdadeira escalada acontece quando outros clientes aparecem oferecendo muito dinheiro pelo chapéu. O momento em que o Sr. Siriguejo ouve as pessoas falando centenas de milhares de dólares e toda a sua personalidade muda. Ele começa a babar como um cão que vê um bife, tremendo e gaguejando como se estivesse tendo algum tipo de episódio médico. Siriguejo treinou seu cérebro para reagir ao dinheiro como se fosse completamente viciado nele. Uma vez que ele está nesse estado, o Sr. Siriguejo começa a planejar esquemas cada vez mais desesperados. Ele não pode simplesmente se oferecer para comprar o chapéu de volta de forma justa. Isso reduziria seus lucros. Em vez disso, ele cria uma história de fantasma falsa inteira, completa com adereços, vozes de personagens e uma história de fundo fictícia sobre sexo. Smithy Warben, Jaggerman Jensen. Isto é uma emboscada emocional encenada para aterrorizar o seu funcionário a entregar coisas valiosas. Pense no que realmente está acontecendo aqui. Sr. Siriguejo está pendurado na janela do Bob Esponja com linhas de pesca e desenhos falsos de fantasmas, basicamente aterrorizando alguém que confia nele completamente. Ele está disposto a traumatizar seu funcionário, fazê-lo pensar que está em perigo espiritual genuíno, apenas para evitar pagar o preço justo por algo que ele quer. É uma farsa disfarçada de história de fantasmas. Quando seu plano elaborado dá errado e Bob Esponja realmente encontra um túmulo com o nome exato, qualquer pessoa normal veria isso como um sinal para desistir. O universo basicamente disse não a ele da forma mais clara possível. Mas o Sr. Siriguejo, ele é um pequeno obstáculo entre ele e o dinheiro dele. O facto de ter de roubar um túmulo real não o atrasa em nada. Limites sagrados, certo e errado, e a dignidade humana básica perdem todo sentido quando o dinheiro está envolvido. A cena do cemitério é onde sua ganância atinge seu pico mais delirante. Sr. Siriguejo tem que se esgueirar por um cemitério à noite, pisando na dor e na perda alheias para roubar um túmulo específico. Há até um momento em que ele encontra o Lula Molusco colocando flores em um túmulo com a inscrição: aqui jazem as esperanças e os sonhos do Lula Molusco. E o Sr. Siriguejo apenas o chama de bebê e segue em frente. Ele já nem consegue mais reconhecer uma emoção genuína. Tudo é filtrado pela sua obsessão por dinheiro. Quando ele finalmente começa a desenterrar o túmulo de Smithy, ele já cruzou todas as linhas que separam o comportamento normal da psicose completa. Isto é literalmente roubar dos mortos, violando a coisa mais sagrada da cultura humana só para deitar as mãos a um pedaço de pano que o pode tornar rico. Mesmo quando guerreiros zumbis se levantam e tentam despedaçá-lo com espadas, ele ainda está segurando o chapéu roubado e pensando em seus lucros. A sua ganância tornou-se mais forte do que a sua vontade básica de viver. O final doente do episódio torna tudo ainda pior. Depois do Sr. Siriguejo derrota o exército zumbi e corre de volta para pegar seu $1 milhão. Os compradores lhe dizem que encontraram um armazém cheio de chapéus idênticos. Toda aquela guerra psicológica, toda aquela violação de túmulos e luta contra zumbis, foi em vão. O tesouro não tinha valor algum. Enquanto isso, a caixa secreta nos mostra como essa mentalidade doentia se espalha para outras pessoas ao redor. Sr.
A necessidade desesperada de Patrick de proteger sua caixa secreta espelha a do Sr. A acumulação paranoica do Sr. Siriguejo. De dinheiro. As reações malucas de Patrick, agarrando a caixa o tempo todo, ameaçando acabar com amizades por causa dela, criando medidas de segurança esquisitas, mostram o que acontece quando alguém fica totalmente obcecado em proteger suas coisas. O ambiente competitivo que alimenta o Sr. A ganância do Sr. Siriguejo cria uma obsessão semelhante em outros, que se tornam desesperadamente protetores de suas próprias posses. Bob Esponja fica tão consumido pela curiosidade que ele invade a casa de seu amigo à noite. Mente e arrisca a amizade inteira só para satisfazer essa necessidade de saber. A mentalidade de acumulação se torna como uma doença, infectando as pessoas com o mesmo pensamento paranoico e possessivo que move o Sr. Siriguejo. Todo esse padrão revela algo assustador sobre como a ganância funciona como um vício. Siriguejo começou com pequenas mentiras e truques menores em sua venda de garagem, mas cada sucesso o deixava mais ousado e desesperado por lucros maiores. Vender lixo como antiguidades levou à manipulação psicológica dos funcionários, o que levou a esquemas de golpes elaborados, que levaram à violação de túmulos e brigas. O sobrenatural a cada passo parecia razoável em comparação com o anterior. Mas juntos, eles criaram um caminho para o colapso moral completo. A escalada nos mostra que a ganância é sobre querer controlar outras pessoas. Se moremos do peixe minulas prenoto potes a moçambicoeno pelo Gil, e voado Gil fotos pei aimanódios poremores o modo da no falo Gil, isso me leca molas. E voado dododoros o modo dodoros o modo doros 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 o modo doros. O Sr. Siriguejo quer extrair cada cheiro possível de cada fonte possível, independentemente do custo para os outros. Ele quer o poder que advém de poder manipular as emoções e desejos das pessoas para seu próprio benefício. O que torna isso especialmente perigoso é como cada passo se baseia no anterior. As pessoas geralmente não acordam um dia e decidem roubar túmulos. Começam com pequenos comprometimentos e minúsculas violações de seus próprios princípios, para então gradualmente avançar para crimes maiores. Cada nova coisa ruim parece justificada porque é apenas um pouco pior do que o que eles já fizeram. Quando o Sr. Siriguejo está lutando contra zumbis em um cemitério, ele se distanciou tanto do comportamento humano normal que nem consegue perceber o quão louca sua situação se tornou. Ele perdeu completamente a noção do que é importante na vida, do que vale a pena lutar e de quais limites nunca devem ser ultrapassados. O dinheiro tornou-se mais real para ele do que as pessoas que ele está ferindo ou os relacionamentos que ele está destruindo. Esta escalada revela o verdadeiro perigo da ganância desenfreada. Não corrompe apenas a pessoa que o possui. Cria um campo de batalha psicológico que prejudica todos ao redor. Amigos tornam-se alvos de manipulação. Os funcionários tornam-se objetos de exploração psicológica, e mesmo lugares sagrados como cemitérios se tornam obstáculos a serem superados, em vez de limites a serem respeitados. Passar de uma simples competição para uma guerra psicológica mostra exatamente o quão baixo alguém pode ir quando o vício em dinheiro toma conta de seu cérebro. O que acontece quando alguém se torna tão bom em ser ganancioso que transforma isso em um sistema que outras pessoas adoram? Sr. Siriguejo alcançou algo muito mais perigoso do que apenas querer dinheiro. Ele criou uma cultura corporativa onde os funcionários celebram a própria exploração, enquanto pensam que fazem parte de algo especial. O vídeo de treinamento do Siri Cascudo e o episódio A Grama do Vizinho é sempre mais verde nos mostram como a ganância pessoal se torna uma cultura institucionalizada que aprisiona a todos dentro dela. O vídeo de treinamento revela o Sr. a conquista mais perigosa de Siriguejo: transformar sua obsessão pessoal por dinheiro em uma religião de trabalho que outras pessoas seguem voluntariamente. Trata-se de criar um sistema onde os funcionários agradecem por serem prejudicados. O vídeo começa vendendo aos espectadores uma mentira embrulhada em jargões corporativos agradáveis. O narrador chama o Sr. Siriguejo um gênio das finanças, fala sobre seu trabalho árduo, preservação, perseverança, visão, determinação e suor. Mas então vemos a verdade. Jovem Sr. Siriguejo trapaceando uma máquina de refrigerante com uma moeda amarrada a um barbante. Ele não é um empreendedor brilhante. Ele sempre foi um pequeno ladrão que aprendeu a fazer o roubo parecer respeitável. Essa história de origem revela algo crucial sobre como a mitologia corporativa funciona. O vídeo não esconde o Sr. Siriguejo trapaceando. Isso o reformula como inteligência e desenvoltura. Quando o narrador diz que sua sorte mudou ao adquirir uma casa de repouso falida, estamos vendo alguém que se aproveita dos fracassos alheios. Mas a linguagem faz parecer uma estratégia de negócios inteligente.
A descrição do vídeo de treinamento sobre equipamentos básicos de restaurante mostra como o Sr. Siriguejo dominou a arte do gaslighting corporativo. Uma espátula se torna um mecanismo avançado de controle de hambúrguer. Uma caixa registradora se torna um sistema automatizado de manuseio de dinheiro. Cubos de gelo tornam-se dispositivos de alta qualidade para a temperatura de bebidas. Um canudo se torna uma máquina protótipo de transferência de líquidos. Os pacotes de ketchup se tornam unidades de dispersão de condimentos de última geração. Isto é manipulação psicológica, concebida para fazer os funcionários sentirem que fazem parte de algo inovador e importante. Sr. Siriguejo descobriu que as pessoas trabalharão mais e reclamarão menos se acreditarem que estão envolvidas em operações de alta tecnologia. Em vez de apenas virar hambúrgueres por salário mínimo, ele está vendendo a eles uma fantasia sobre a própria importância, enquanto lhes paga migalhas. O momento mais revelador vem de quando o Sr. Siriguejo diz ao Bob Esponja que há uma taxa de permanência só por estar no restaurante. Ele está literalmente a tentar cobrar ao seu próprio funcionário por existir no local de trabalho. Isso mostra o quão completamente a cultura corporativa distorceu o pensamento de todos. Até a ideia de pagar alguém para trabalhar para você é invertida. O tratamento dado aos funcionários no vídeo revela a estrutura de culto do Sr. Siriguejo criou. Bob Esponja é descrito como tendo o perfil de um bom funcionário porque é equilibrado, confiante e tem um sorriso que diz: "Olá, mundo, posso anotar seu pedido?" Observe o que importa neste sistema: aparência, atitude e vontade de servir os clientes. Não há nada sobre remuneração justa, segurança no emprego ou desenvolvimento pessoal. Enquanto isso, Lula Molusco é dispensado como preguiçoso e desatento, com seu botão "eu realmente queria não estar aqui agora" sendo usado como prova de sua má atitude. Mas a infelicidade do Lula Molusco é uma resposta humana normal a ser mal pago e desvalorizado. O vídeo de treinamento enquadra as reclamações legítimas no local de trabalho como defeitos de personalidade, em vez de problemas sistêmicos. A sigla POOP, Pessoas Ordenam Nossos Hambúrgueres, mostra como o Sr. Siriguejo aprendeu a fazer a exploração parecer fofa e memorável. Ele pegou o fato óbvio de que os clientes querem comida e o transformou em um lema corporativo que os funcionários deveriam achar inspirador. O vídeo trata este conceito básico como uma profunda sabedoria empresarial, mostrando como a cultura corporativa inflaciona ideias simples para fazer a liderança parecer mais inteligente do que realmente é. A seção de higiene pessoal revela como o sistema exige perfeição, mas não oferece suporte para alcançá-la. Bob Esponja esfrega as mãos com tanta força que elas ficam invisíveis, apara os pelos faciais com uma tesoura e mantém cuidadosamente um único fio de cabelo debaixo do chapéu. Trata-se de criar padrões inatingíveis que mantêm os funcionários constantemente ansiosos quanto ao seu desempenho. O exercício de emergência mostra como o Sr. Siriguejo transformou a proteção dos lucros em um dever heróico. Quando Plankton tenta roubar um hambúrguer de Siri, Bob Esponja apenas corre gritando em vez de realmente ajudar. Mas o narrador celebra isso como uma excelente gestão de crise. Porque o hambúrguer é salvo. O sistema se preocupa mais em proteger a propriedade do que em treinar pessoas para lidar com emergências reais. O vídeo culmina na revelação da fórmula secreta com uma linguagem religiosa sobre segredos sagrados e sombrios, e um prazer de dar água na boca, arrepiante e de parar o coração. Mas então ele é cortado antes de dizer algo útil, deixando os espectadores apenas com expectativa e antecipação. Isso demonstra perfeitamente como a cultura corporativa funciona. Muitas promessas grandiosas, mas nenhuma substância ou benefício real para os trabalhadores. O Auge Zois Greener pega esse pesadelo corporativo e mostra o que acontece quando alguém realmente tenta viver no centro do sistema Sr. Siriguejo criou. Plankton usa sua máquina de troca de vidas para se tornar o dono do Siri Cascudo, pensando que finalmente teria a vida fácil que sempre invejou. Em vez disso, ele descobre que o Sr. Siriguejo criou uma prisão onde até o diretor está preso. Quando Plankton acorda como Sr. Plankton, sua primeira reação é de pura alegria. Ele vê a placa, a riqueza, o restaurante de sucesso e pensa que ganhou na loteria. Mas o problema começa imediatamente quando Bob Esponja entra implorando pela sua avaliação de desempenho semanal. Isso revela algo perturbador sobre a cultura do local de trabalho. Os funcionários foram condicionados a serem tão desesperados por atenção e validação que implorarão por críticas. Quando Plankton finalmente dá a Bob Esponja um feedback leve sobre o uso excessivo de molho, Bob Esponja tem um colapso psicológico completo. Seus olhos se arregalam, seu nariz cai, sua boca se contrai, e ele começa a gaguejar incontrolavelmente. Esta é uma pessoa que foi mentalmente condicionada a ver qualquer feedback negativo como um desastre pessoal. Plankton tenta consertar as coisas promovendo o Bob Esponja a cocacha, o que imediatamente cria conflito quando o Lula Molusco fica irritado por ter que dividir sua posição. Essas dinâmicas de trabalho mostram como o sistema coloca os funcionários uns contra os outros, em vez de incentivar a cooperação. Bob Esponja e Lula Molusco não são aliados, são rivais, lutando por migalhas de aprovação do chefe, o que os mantém focados em competir um com o outro em vez de questionar por que ambos são mal pagos e sobrecarregados. A entrada de Pearl revela outra dimensão da disfunção do sistema.
Ela pede um adiantamento de sua mesada, e quando Plankton lhe dá o Aston pensando que está sendo generoso, ela começa a chorar tão forte que suas lágrimas inundam o restaurante. Até mesmo as relações familiares foram corrompidas pela cultura de mesquinhez financeira que o negócio exige. As reclamações dos clientes demonstram os padrões impossíveis que o sistema cria. Um peixe reclama da culinária terrível do Lula Molusco, um hambúrguer feito com madeira, um olho e outros ingredientes nojentos. Quando o Bob Esponja tem outro colapso porque deu a alguém um refrigerante grande em vez de um médio, eu sujei o bom nome do Siri Cascudo. Ele grita repetidamente, mostrando como os funcionários internalizaram padrões perfeccionistas impossíveis. Mas o verdadeiro horror começa quando o alarme de emergência dispara. Um universo alternativo, senhor. O Sr. Siriguejo aparece, agora reduzido a balançar-se nu pelo restaurante, tentando desesperadamente roubar um hambúrguer de Siri. Esta figura patética representa o que o Sr. Siriguejo ficaria sem esse sistema. Desesperado, fracassado e disposto a fazer qualquer coisa para provar o que lhe falta. Os outros personagens descrevem este Sr. Siriguejo alternativo como tendo rastejado da fossa mais profunda do oceano e sendo a criatura mais odiada da fenda do biquíni. Este é o maior medo do sistema, ser reduzido ao nível de desespero e fracasso que ele explora nos outros. Depois que o Bob Esponja derrota o Sr. Siriguejo com um canhão de roupas, o verdadeiro pesadelo se torna claro. Siriguejo promete voltar amanhã e depois de amanhã. Repetindo essa ameaça sem parar, Plankton percebe que terá que lidar com a mesma tentativa de invasão todos os dias pelo resto de sua vida. O grito de vitória que todos dão mostra que o sistema treina as pessoas para celebrar pequenas vitórias, ignorando o panorama geral de ameaça e exaustão constantes. A ameaça final de Siriguejo, repetida incessantemente enquanto ele se afasta e continua ao telefone, leva Plankton ao seu limite. A repetição constante de no dia seguinte revela a natureza implacável da vida no centro deste sistema. Os mesmos problemas, as mesmas ameaças, o mesmo estresse, repetidamente para sempre. É quando Plankton finalmente entende o que este Sr. Siriguejo realmente criou. Não é apenas riqueza. É uma prisão de cultura corporativa onde todos estão presos, incluindo a pessoa no topo. O dinheiro não compra liberdade nem felicidade. Isso apenas cria novos problemas e responsabilidades, enquanto mantém um sistema que prejudica a todos dentro dele. O clímax do episódio ocorre quando Plankton grita, "Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena", e rasga as suas roupas, rejeitando simbolicamente tudo o que parecia desejável no senhor. A posição de Krabs quando ele retorna ao seu próprio universo e chama seu bolo de carne holográfico de meu favorito. A comida falsa que parecia patética no início agora parece um luxo comparada à prisão psicológica do sucesso corporativo. Ambos os episódios trabalham juntos para mostrar como a ganância pessoal evolui para uma cultura institucional. O vídeo de treinamento revela como o Sr. Siriguejo construiu um sistema que explora as pessoas, fazendo-as sentir-se gratas pela exploração. As algas. O Greener de Zoe mostra o custo pessoal de manter esse sistema. Estresse constante, relacionamentos danificados e a certeza de que todos ao seu redor estão tentando usá-lo ou roubá-lo. Sumeori realmente uma estação especial. Sr. Siriguejo alcançou algo mais perigoso do que a riqueza individual. Ele criou uma cultura corporativa que se alimenta do desespero e da carência alheia. Bob Esponja implora por críticas, Lula Molusco compete por migalhas de aprovação, Pérola chora quando o dinheiro é escasso, e os clientes reclamam quando a qualidade cai. Todas as relações se tornaram transacionais, baseadas no que o sistema pode extrair, em vez de uma conexão humana genuína. A genialidade desses episódios é mostrar como a ganância deixa de ser pessoal e se torna cultural. Senhor Eminade Mardimau no Pessen Coenir Pels Amitos a Mere de Mardimar Parefode Ermake Irumar. Oneruko etmar de mada do no PCC sos paloto dava ford coen versalovo cola dirkit o foloto dava ford mar pero ford mad Siricas não só enriqueceu, ele criou uma máquina que converte relacionamentos humanos em lucro. E essa máquina se tornou maior do que qualquer indivíduo dentro dela. Até ele está preso pelo sistema que construiu, incapaz de escapar das constantes exigências e ameaças que o seu sucesso criou. O fato de que até o Plankton Sr., o inimigo mais dedicado do Sr. Siriguejo, que não consegue sobreviver dentro do sistema, mostra o quão tóxico ele se tornou.
Quando a pessoa que mais te inveja não suporta viver a sua vida, você criou algo que vai além do fracasso pessoal e se torna um horror institucional. Senhor, Siriguejo transformou a ganância em religião, e todos que trabalham para ele se tornaram crentes em sua própria exploração. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever. O que acontece quando a ganância de alguém é finalmente exposta para todos? A maioria das pessoas sentiria vergonha, tentaria se redimir ou pelo menos pararia para refletir sobre o que deu errado. Mas o Sr. Siriguejo revela algo perturbador sobre como a obsessão financeira pode corromper profundamente o pensamento. Em vez de aprender lições morais com os desastres, ele imediatamente começa a calcular como lucrar com os destroços que acabou de criar. Não é teimosia nem negação. Sumiu. Siriguejo desenvolveu uma forma de ganância imune a consequências, tratando cada falha como valiosa pesquisa de mercado para seu próximo plano. Cada vez que seus métodos explodem espetacularmente, ele vê uma inteligência estratégica que o torna mais eficaz na próxima vez. Em Greasy Buffoons, observamos esse processo de adaptação em tempo real. Depois de quase envenenar uma cidade inteira com gordura de restaurante e fazer com que o Siri Cascudo e o balde de lixo fossem fechados por inspetores de saúde, o senhor, a resposta de Siriguejo revela como sua mente foi reconfigurada pela obsessão financeira. Quando Bob Esponja tenta denunciar a contaminação, o Sr. Siriguejo foca imediatamente no controle de danos para proteger sua fonte de receita. O ataque ao Bob Esponja mostra a rapidez com que o Sr. Siriguejo muda de uma estratégia para outra. Quando ele percebe que seu funcionário está prestes a expor o esquema de venda de comida adulterada, ele se junta a Plankton para enfiar o Bob Esponja em uma lata de lixo e jogá-lo de um penhasco. Isso é resolução de problemas calculada. Sr. Siriguejo identificou a ameaça aos seus lucros e desenvolveu uma resposta tática em segundos. Quando o inspetor de saúde finalmente fechar os dois restaurantes, o Sr. Siriguejo não perde tempo com remorso ou autorreflexão. Acho que é isso, garoto, o fim de uma era, ele diz ao Bob Esponja. Mas o tom dele é puramente prático. Ele já está mentalmente a avançar para a próxima fase da operação. A paralisação é uma dificuldade técnica temporária que exige ajuste operacional. O momento mais revelador ocorre quando Bob Esponja absorve toda a gordura para dentro do seu próprio corpo para limpar a contaminação. Uma pessoa normal sentiria gratidão por seu funcionário ter arriscado a vida para corrigir seus erros. Mas a cena final mostra o Sr. Siriguejo observando Patrick lamber o Bob Esponja como um biscoito crocante, e com aquele olhar calculista familiar em seus olhos. Em vez de gratidão ou preocupação, ele já está processando essa nova informação. O funcionário dele virou um produto alimentício ambulante. Essa reação mostra como a mente do Sr. Siriguejo foi completamente reprogramada pela busca por lucro. O sacrifício do Bob Esponja se registra como uma nova oportunidade de negócio que precisa ser desenvolvida. O quase desastre que deveria tê-lo ensinado sobre os perigos de colocar o lucro acima das pessoas, em vez disso, o ensina sobre o potencial comercial de funcionários cheios de graxa. Squilliam retorna, revelando outra dimensão de sua imunidade adaptativa a consequências. Quando a elaborada farsa de Lula Molusco desmorona e o restaurante mergulha no caos, o Sr. Siriguejo vê valor de entretenimento na desgraça alheia. O desastre se desenrola com violência espetacular enquanto Bob Esponja, tendo apagado sua memória para abrir espaço para o conhecimento de alta gastronomia, começa a agredir clientes com sopa quente e utensílios de cozinha. Pessoas se atiram pelas janelas tentando escapar, enquanto Bob Esponja enlouquece permanentemente devido à pressão psicológica. Esta deveria ser uma crise que exige intervenção imediata e controle de barragens. Mas a resposta do Sr. Siriguejo revela como sua perspectiva foi distorcida por esquemas constantes. Quando ele se liberta de estar amarrado na cozinha, sua prioridade é avisar as pessoas sobre o monstro de aperitivo que ele criou. Ele está pensando como um gerente de responsabilidade, não como um ser humano, vendo outros humanos se machucarem. Quando Lula Molusco finalmente desmorona, confessando a Squilliam que é apenas um caixa, com os olhos cheios de lágrimas. Senhor Minevo da minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especial. Siriguejo trata este momento genuíno de vulnerabilidade como entretenimento de fundo. Ele pega seu pequeno violino e começa a tocar, literalmente transformando a destruição psicológica de seus funcionários em uma performance musical para seu próprio divertimento. Esta resposta mostra como o Sr. Siriguejo aprendeu a extrair valor de cada situação, incluindo o sofrimento alheio. A humilhação do Lula Molusco não é considerada um trauma no local de trabalho que exija uma gestão de apoio. Ele registra isso como um entretenimento gratuito que adiciona um ambiente agradável à sua noite. A tocar violino está o Sr. Siriguejo otimizando sua experiência ao transformar recursos disponíveis em prazer pessoal. Ambas as situações seguem o mesmo padrão de adaptação estratégica, e não de reflexão moral. A contaminação de graxa ensina o Sr. Siriguejo sobre novas possibilidades de produtos e melhores métodos de controle de funcionários. O caos do restaurante ensina-lhe o valor de entretenimento dos colapsos dos funcionários e o potencial musical do sofrimento no local de trabalho. Estas não são reações aleatórias. São processos de aprendizagem sistêmicos. Isso me lembra da minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos.
O outono é realmente uma estação especi. Seu siriguejo encontra problemas, analisa as informações que eles revelam e imediatamente começa a calcular como monetizar ou usar essas informações para futuras vantagens. Cada falha se torna uma pesquisa de mercado que torna seus próximos planos mais sofisticados. A velocidade dessa adaptação é o que a torna tão perturbadora. Horas depois de quase destruir a fenda do biquíni com comida contaminada, o Sr. Siriguejo já está desenvolvendo novos conceitos de negócios. Minutos depois de ver seu funcionário ter um colapso mental, ele já está otimizando suas opções de entretenimento. Não há pausa para reflexão, nem período para considerar se os seus métodos podem estar fundamentalmente errados. Essa mudança imediata revela como a ganância reprogramou seus processos cognitivos básicos. Respostas humanas normais como culpa, empatia ou preocupação moral foram substituídas por algoritmos constantes de cálculo de lucro. Cada entrada é automaticamente processada por como isso pode me render dinheiro. Filtro. Independentemente de quão traumática ou perigosa a entrada possa ser, a resposta da comunidade permite essa imunidade adaptativa ao fornecer consequências inconsistentes. O inspetor de saúde fecha restaurantes temporariamente, mas não apresenta queixas criminais por envenenar clientes deliberadamente. Ninguém chama a polícia quando Bob Esponja começa a agredir pessoas com utensílios de cozinha. A mensagem do Sr. Krabs recebe é que contratempos temporários são custos aceitáveis de fazer negócios, desde que se mantenha uma negação plausível. Essas consequências brandas ensinam o Sr. Krabs aprendeu as lições erradas. Em vez de aprender que seus métodos são perigosos demais para continuar, ele aprende o quanto de dano pode causar antes de enfrentar uma intervenção séria. As pessoas ao redor do Sr. Os Krabs também contribuem para essa imunidade através de sua participação contínua. Bob Esponja trabalhando apesar de ter sido agredido ao tentar denunciar a contaminação de alimentos. Lula Molusco volta ao trabalho apesar de ter sua saúde mental destruída para o benefício do restaurante. Os clientes voltam a comer em estabelecimentos que acabaram de servir comida contaminada ou testemunharam brigas violentas. Este padrão mostra o Sr. Caranguejos que ele consegue empurrar as pessoas muito além do que os limites normais sugeririam. A lealdade contínua deles, apesar do tratamento obviamente injusto, ensina o que os seus métodos de exploração são sustentáveis a longo prazo. Cada pessoa que permanece após ser prejudicada torna-se a prova de que seus cálculos de custo-benefício estão corretos. Simuremo da minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especial. O Sr. Siriguejo também aprendeu a usar as virtudes das pessoas contra elas de maneiras cada vez mais sofisticadas. A disposição do Bob Esponja de se sacrificar se torna uma nova oportunidade de desenvolvimento de produto. O desejo de dignidade do Lula Molusco torna-se uma fonte de entretenimento, em vez de algo que mereça respeito. Toda qualidade humana positiva se torna uma alavanca que ele pode usar para extrair valor adicional. Isso representa uma forma de manipulação em evolução que transforma os melhores instintos das pessoas em vulnerabilidades. Senhor, lembra da minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especi. Siriguejo descobriu como fazer a lealdade, a dedicação e a esperança trabalharem contra as pessoas que possuem essas qualidades. Não basta explorar o trabalho deles. Ele aprendeu a explorar as características de suas personalidades também. Ambos os episódios terminam com o Sr. Krabs na mesma posição operacional em que começou, mas munido de nova inteligência estratégica. As crises não o ensinaram a ser mais ético, ensinaram-no a ser mais eficaz. Cada desastre se torna um exercício de treinamento que aprimora suas técnicas de manipulação e expande sua compreensão sobre o quanto as pessoas irão tolerar de danos. Isso revela o aspecto mais perigoso da ganância avançada. Evolui para um sistema de aprendizagem que se torna mais sofisticado a cada falha. Em vez de servirem como avisos para mudar de rumo, as consequências tornam-se um aprendizado para métodos de exploração mais refinados. O sistema imunológico os converte ativamente em vantagens táticas. Sr. Inula, minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especi. Siriguejo alcançou algo mais perturbador do que o simples egoísmo. Ele desenvolveu uma forma de ganância que se alimenta dos próprios fracassos, tornando-se mais forte e adaptada a cada exposição às consequências. Toda vez que o sistema deveria colapsar por sua própria toxicidade, ele aprende a se tornar mais resiliente e mais eficaz em evitar a detecção enquanto causa danos. O que acontece quando a ganância de alguém se torna tão profunda que muda a forma como ela vê tudo ao seu redor? Sr. Siriguejo nos mostra que a obsessão financeira a longo prazo não afeta apenas o comportamento. Na verdade, ele religa o cérebro, criando danos cognitivos permanentes que impossibilitam o reconhecimento do valor real, de relacionamentos genuínos ou da realidade básica. Com o tempo, essa corrupção mental torna-se sua identidade completa, transformando-o em alguém que literalmente não consegue perceber o mundo a não ser através de cifrões. A coisa mais perturbadora de assistir ao Sr.
Em vários episódios, o Sr. Siriguejo vê como a sua ganância tem prejudicado progressivamente a sua capacidade de processar informações normalmente. O que começou como um desejo por mais dinheiro evoluiu para uma completa incapacidade de ver qualquer coisa que não se encaixe em seus algoritmos de busca por lucro. O cérebro dele foi tão completamente reprogramado que ele não consegue mais distinguir entre pessoas e produtos, entre relacionamentos e transações, ou entre realidade e alucinação. O Siri Cascudo revela a extensão total dessa corrupção cognitiva quando um crítico de culinária elogia a comida do Bob Esponja, dizendo que o cozinheiro por trás da grelha não é nenhum quadrado quando se trata de cozinhar. Uma pessoa normal celebraria ter um funcionário talentoso, mas o cérebro do Sr. Siriguejo não processa mais o reconhecimento dos funcionários. Ele converte automaticamente cada entrada em oportunidade de monetização. Em poucas horas ele transforma todo o seu restaurante no Krusty Sponge, criando guardanapos, canudos, porta-copos, babadores, gelo, cubos e garrafas de condimentos temáticos do Bob Esponja. Sr. Abigail quanto no provisodosos co, uma secção, as amelucicável como a de pie, namos coros conferi o meio, e fândica o meus ameio. Siriguejo não consegue mais ver Bob Esponja como uma pessoa com sentimentos, direitos ou autonomia. Seu caminho foi tão completamente reestruturado em torno da busca por lucros que Bob Esponja é visto puramente como um ativo de marca explorável. Ele não pede permissão para usar a imagem do Bob Esponja, não compartilha os lucros da mercadoria, e não reconhece que forçar o Bob Esponja a dirigir trens turísticos em vez de cozinhar está causando um sofrimento genuíno. O momento mais revelador é quando o Sr. Siriguejo começa a mostrar sinais de colapso psicológico completo. Quando Lula Molusco pergunta se ele está indo longe demais, o Sr. Siriguejo responde chamando Lula Molusco de Bob Esponja e dizendo que estará em seu escritório do Bob Esponja se alguém precisar. Sua obsessão em monetizar a identidade do Bob Esponja tornou-se tão avassaladora que ele perdeu funções cognitivas básicas, como reconhecer pessoas diferentes ou lembrar o nome de seu próprio escritório. Mas o verdadeiro horror emerge quando o Sr. Siriguejo decide servir comida estragada só porque é amarela como o Bob Esponja. Isso revela o quão profundamente a sua percepção da realidade foi distorcida. Cérebros normais processam carne podre como perigos à saúde, mas o cérebro do Sr. Siriguejo processa isso como uma oportunidade de branding coordenada por cores. Quando Lula Molusco aponta que ele está pedindo para as pessoas pagarem por comida contaminada, o Sr. Siriguejo duplica o preço. Seu circuito neural danificado literalmente não consegue computar o conceito de perigoso demais para vender. As consequências são imediatas e óbvias, pois os clientes começam a ficar amarelos com manchas verdes e a cambalear como zumbis devido a uma intoxicação alimentar. Mas mesmo quando o Bob Esponja implora para ele ajudar as vítimas, no início, o Sr. Siriguejo pensa que os clientes doentes são zumbis de verdade vindo roubar seu dinheiro. O cérebro dele ficou tão corrompido que não consegue distinguir entre vítimas de envenenamento e ameaças sobrenaturais. Tudo é filtrado pela programação Proteja os Profetas. Penny Foolish mostra uma forma ainda mais grave desse dano cognitivo. O episódio começa com o Sr. Siriguejo observando Bob Esponja pegar o que ele pensa ser uma moeda de 1 centavo da rua. O cérebro de uma pessoa normal processaria isso como insignificante. Bom para ele. A obsessão do Sr. Siriguejo por dinheiro é tão forte que ver outra pessoa encontrar uma moeda o deixa completamente apavorado. A obsessão imediatamente toma conta de todo o seu sistema cognitivo. Enquanto dirigia para casa, ele começou a ter alucinações com moedas por toda parte, no rádio, no volante, até na lua. Isto é uma falha cerebral literal, onde os seus centros de processamento visual foram tão danificados pela ganância que estão a gerar dados sensoriais falsos. Ele está vendo moedas de cobre que não existem porque suas redes neurais já não conseguem distinguir entre a realidade e fantasias de busca por lucro. Fantasias. Nos dias seguintes, o cérebro do Sr. Siriguejo o leva a um comportamento cada vez mais irracional. Ele constrói um cinema inteiro só para cobrar 1 centavo de entrada do Bob Esponja, organiza uma falsa caridade chamada Centavos para os Sem-Teto, e finalmente invade a casa do Bob Esponja à noite com um detector de metais. Os recursos que ele desperdiça provavelmente excedem vários dólares, mas seus processos cognitivos corrompidos não conseguem mais realizar uma análise básica de custo-benefício. Eles só conseguem executar a programação de aquisição de moedas específicas, independentemente da lógica econômica. O momento mais revelador surge quando Bob Esponja lhe mostra que o objeto nunca foi uma moeda, mas sim um pedaço de chiclete velho para sua coleção. Um cérebro normal sentir-se-ia envergonhado com o erro e seguiria em frente. Mas a mente do Sr. Siriguejo é tão distorcida que ele literalmente não consegue processar evidências que contradigam suas ilusões de busca por lucro. O episódio termina com ele cavando buracos ao redor da casa do Bob Esponja, ainda procurando por uma moeda que nunca existiu porque seu cérebro se tornou fisicamente incapaz de aceitar informações que não apoiam a aquisição de dinheiro. Enquanto isso, o que o Bob Esponja realmente encontrou foi uma nota de US50 muito mais valiosa do que a moeda imaginária do Sr. Krabs estava obcecado. Mas como o cérebro do Bob Esponja funciona normalmente, ele não reconhece seu valor monetário e o joga fora. Isso ilustra perfeitamente como a ganância, na verdade, torna as pessoas menos capazes de adquirir riqueza. Sr. Evaneutie, Sr. uma estação especi.
A corrupção cognitiva do Sr. Siriguejo o deixou tão focado em pequenos lucros imaginários que ele não consegue reconhecer oportunidades reais. Com o tempo, a obsessão por dinheiro lentamente prejudica seu cérebro. No Krusty Esponja, Sr. Siriguejo fica tão focado em monetizar o Bob Esponja que perde a capacidade de distinguir entre comida, segurança e oportunidades de branding. Em Penny Foolish, ele fica tão obcecado em adquirir uma moeda específica que perde a capacidade de processar evidências contraditórias ou realizar cálculos econômicos racionais. Isso mostra como a ganância fundamentalmente religa a arquitetura neural ao longo do tempo. O que começa como o desejo por mais dinheiro destrói gradualmente a capacidade do cérebro de processar qualquer informação que não apoie a aquisição de riqueza. Sr. Siriguejo treinou suas redes neurais tão intensamente em busca de lucro que elas perderam a capacidade de percepção humana normal, reconhecimento emocional ou raciocínio lógico. O impacto estende-se para além dos cálculos financeiros, atingindo a cognição social básica. Sr. Siriguejo não consegue mais reconhecer Bob Esponja como um indivíduo. Ele se tornou uma oportunidade de marca ambulante. Ele não consegue reconhecer as preocupações legítimas de Lula Molusco no trabalho. Eles se tornam obstáculos à monetização. Ele não consegue reconhecer problemas de segurança do cliente. Eles se tornam fatores de custo nas equações de lucro. A corrupção cognitiva explica por que o Sr. Siriguejo nunca aprende com as consequências nem demonstra remorso genuíno. Seu cérebro não consegue compreender ideias como machucar os outros ou fazer a coisa certa, pois anos de foco na ganância apagaram esses pensamentos. Quando ele é preso por envenenar clientes, ele não sente culpa. O cérebro dele simplesmente processa a situação como um obstáculo legal que exige uma estratégia de negociação. O aspecto mais arrepiante é como essa ganância se tornou permanente e se autoalimenta. Todo pensamento ganancioso faz com que seu cérebro se concentre mais em dinheiro e menos em coisas como empatia, certo e errado, ou até mesmo o que é real. Isso me lembra da minha infância, quando eu costumava passear pela floresta com meus amigos. O outono é realmente uma estação especial. O cérebro do Sr. Siriguejo tornou-se uma máquina que só consegue executar programas de aquisição de dinheiro, independentemente de quão irracionais ou destrutivos esses programas se tornem. Essa progressão revela algo aterrorizante sobre como funciona a obsessão financeira. Ao contrário de estados psicológicos temporários dos quais as pessoas podem se recuperar, a ganância parece ser permanente. Sr. Siriguejo perdeu habilidades cognitivas fundamentais que humanos normais usam para navegar em relacionamentos sociais, tomar decisões racionais e distinguir entre imaginação e realidade. O episódio nos mostra que a ganância é quase como uma doença neurológica que destrói a capacidade do cérebro para a experiência humana normal. Sr. Animalis, uma estação especi. Siriguejo não escolheu ser egoísta. Ele destruiu sistematicamente a sua própria capacidade de perceber qualquer coisa que não sejam potenciais fontes de lucro. Ele se tornou um conto de advertência sobre como a busca por dinheiro pode literalmente reprogramar a consciência humana, criando seres que parecem humanos, mas que não conseguem mais pensar, sentir ou perceber como pessoas reais. O que torna isso particularmente perturbador é como o dano se espalha para além do Sr. Krabs para afetar todos ao seu redor. As pessoas que trabalham na sua órbita começam a aceitar a sua percepção distorcida da realidade como normal. Eles começam a se ver através dos olhos dele como produtos a serem explorados, em vez de indivíduos que merecem respeito. A corrupção cognitiva torna-se contagiosa, criando um ambiente onde a capacidade de pensar claramente de todos é comprometida pela proximidade com alguém cujo cérebro foi destruído pela ganância. Mas aqui está a parte mais aterrorizante. Siriguejo é o vilão perfeito justamente porque não parece um. Ele é o chefe amigável que te chama de garoto e age como se estivesse te fazendo favores. Sua risada é contagiante, suas palhaçadas são cômicas, e sua obsessão por dinheiro parece quase charmosa em sua extremidade caricata. Que devemos achá-lo divertido, até adorável em sua gananciosa absurdidade. É isso que o torna tão perigoso. No mundo real, os piores exploradores não são aqueles que anunciam abertamente a sua crueldade. São eles que te fazem rir enquanto te roubam, que te fazem sentir grato por ser mal pago, que transformam sua guerra psicológica em comédia para que você não perceba que é o alvo. Sr. Siriguejo alcançou a forma suprema de camuflagem predatória. Ele tornou as vítimas cúmplices da própria exploração, fazendo tudo parecer divertido. O sistema nunca precisou punir o Sr. Siriguejo por ser um monstro porque o sistema foi projetado para recompensar exatamente esse tipo de comportamento. Cada plano que deveria tê-lo destruído, em vez disso, ensinou-lhe como ser mais eficaz. Cada crise que deveria ter encerrado sua carreira, em vez disso, tornou-se um trampolim para um sucesso ainda maior. Ele não teve que escolher entre ser mau e ser bem-sucedido. O mundo em que ele opera tornou-os a mesma coisa. Sr. Siriguejo representa a forma mais insidiosa de corrupção, aquela que se esconde atrás do humor, da tradição e da familiaridade até que você não consiga imaginar o mundo funcionando de outra forma. Ele é o vilão porque ser engraçado e cativante é exatamente o que o torna tão incrivelmente perigoso. Se vocês gostaram do nosso vídeo sobre o Sr. Siriguejo, então se inscreva para não perder vídeos como este.